São 8h07 em Goiânia. Mudando de assunto, o grupo de trabalho antissuborno da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, demonstrou preocupação diante da impunidade no Brasil ao lidar com casos de corrupção. Em documento divulgado nesta quinta-feira, o órgão fez um alerta para o que chamou de viés político de procuradores da Justiça na Operação Lava Jato, da atuação da Procuradoria-Geral da República e destacou a necessidade de que não haja politização no combate à corrupção. Eles também criticaram a decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que anulou as provas do acordo de leniência da Odebrecht. Sobre a Lava Jato, o documento da OCDE indicou que em 2019 a imprensa obteve acesso a mensagens privadas trocadas entre procuradores federais e um juiz federal, referindo-se a Sérgio Moro, e que essas mensagens evidenciaram o viés político dos responsáveis pela operação. A OCDE ainda destacou que a entidade Transparência Internacional Brasil compartilhou vários relatórios nos quais enfatizou o aumento da politização no gabinete do Procurador-Geral da República nos últimos anos. Augusto Aras, Jaime Vasconcelos, tão criticado aí durante a sua gestão na Procuradoria-Geral da República, e a Operação Lava Jato. Na sua opinião, esse grupo internacional está certo ao criticar impunidade no Brasil e ele está certo ao dizer que essas instituições hoje têm um viés político no combate à corrupção? Nós temos que ter cautela até mesmo para falar sobre a Suprema Corte, né? Mas, infelizmente, a politização no judiciário, hoje, infelizmente, ela é muito notória, né? Vários, como a Lava Jato e outras investigações que, de fato, eles falam vaza-jato, né? E que teve influências políticas. Isso que de fato, nos preocupa. Vários lá, cadê a Lava Jato? Agora, por exemplo, já estão falando que, de fato, a Odebrecht já vai voltar para o cenário novamente, depois de muitos anos, muitas condenações, investigações por corrupção e por a politização dentro do judiciário está fazendo e perdoando tudo, de fato, que a corrupção corrompeu ali, de fato, a Odebrecht. Então, infelizmente, o judiciário politizado está tendo influências para que a corrupção continue. Então, a gente fazer uma análise do procurador, do Aras, você faz uma conotação jurídica, conversando com alguns juristas, a gente estava falando até mesmo em Brasília, alguns atestam e falam, não, foi a melhor decisão que o presidente Jair Bolsonaro, na época, de ter indicado Augusto Aras. Outros, né, falam que teve algumas turbulências lá no Ministério Público Federal. Mas, Rafael, na minha opinião, essa politização dentro do judiciário, infelizmente, corrompem algumas transações, algumas investigações, principalmente agora, de fato, falando que a Odebrecht vai voltar. Infelizmente, essa politização está deixando que a corrupção avance no Brasil. Michel Magu, as instituições do Brasil estão politizadas no combate à corrupção e a OCDE está certa em criticar a Operação Lava Jato? Bom, primeiramente que quando você vê procuradores entrando para a seara política, sendo candidatos, mostra que houve uma politização, sim, uma participação direta na política, uma forma tendenciosa de se agir, que os projetou à vida pública. Essa é a questão que eu venho ressaltando há muito tempo. Quando você vê um judiciário que se pronuncia politicamente, quando você vê juízes, promotores, delegados, em vez de se atentar a trabalhar nos autos, no meio jurídico, começam a ter popularidade e, ao mesmo tempo, a ter uma exposição midiática muito grande, há sim erros, há sim motivos para se suspeitar. Para combater a corrupção, nós precisamos de transparência, integridade, eficiência e eficácia na aplicação da norma. Quando há subjetividade nesse tipo de ação, provavelmente nós vamos chegar ao vício, ao erro,
ao problema, que é a politização das instituições para o grande dilema que nós sempre vemos no Brasil, o patrimonialismo, o benefício do público para motivos pessoais, por enriquecimento, para a projeção, para o que for que essa pessoa, da sua função, usa para o benefício próprio, para se enriquecer, para produzir os objetivos pessoais e não coletivos. Então, a gente está vendo essa deterioração das instituições sérias, ao mesmo tempo da democracia. Por isso que a gente tem que, através do ODC, através de organismos internacionais, continuar fortalecendo a nossa democracia e, sim, se posicionando de forma firme. Quem for do judiciário, quem for de diversas instituições, tem que manter a ordem e não tem por que se beneficiar e ir para a política. Nós não podemos politizar lugares onde não são permitidas a filiação partidária, lugares onde é vedada, de fato, o posicionamento político. E a gente vê pessoas aí saindo e sendo candidatos ao Senado, a deputado federal, depois de uma grande popularidade. Por quê? Porque enfrentaram o crime e enfrentaram a corrupção, mas também é corrupto quem usa das instituições para se autopromover.